Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco a nossa irmã Airã Pereira, que é do Centro Espírita Fonte de Luz, de Afogados da Engazeira, e que nos traz como tema Anália Franco. Para quem não sabe, Anália Emília Franco nasceu em Resende, então conhecida como freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Resende, no estado do Rio de Janeiro, em 1º de fevereiro de 1853. Ela era filha do senhor Antônio Mariano Franco Júnior e de Dona Teresa Franco. Casou-se com Francisco Antônio Bastos e seu nome passou a ser Anália Franco Bastos. Quando, em 1871, acaba de ser sancionada a Lei do Ventre Livre no país, chegou ao conhecimento de Anália que os recém-nascidos das escravas estavam sendo destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia. Eu acho que vocês sabem mais ou menos o que é a roda, porque aqui também nós tivemos uma casa de caridade, onde tinha essa roda, e aquelas crianças que eram rejeitadas eram colocadas ali, rodava, né, e ficava aos cuidados daquelas pessoas que tomavam conta da casa de caridade, que foi fundada pelo padre Biapuna. Também ela tomou conhecimento que já perambulavam pelas estradas e pelas ruas da cidade esses escravos mendicantes, que eram os negrinhos expulsos das fazendas por serem impróprios agora para o trabalho. Ela, que já era professora desde os 16 anos de idade, anunciou que ao lado da escola pública havia um pequeno abrigo para as crianças desamparadas. Era moça, magra, modesta e altiva, aquela impressionante figura de mulher que mendigava para os filhos das escravas tornou-se um escândalo. Era uma mulher perigosa na opinião de muitos. A vasta sementeira de Anália Franco consistiu em 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufatura de chapéus e flores artificiais, em 24 cidades do interior da capital paulista. Anália Franco morreu no dia 20 de janeiro de 1919, em São Paulo, aos 66 anos, e foi vitimada pela gripe espanhola. Sua obra foi incontestavelmente uma das mais salientes e meritórias da história do Espiritismo no Brasil. Então, passo a palavra à nossa irmã Airã, que vai trazer grandes ensinamentos dessa precursora do Espiritismo no Brasil. Com certeza que vai servir para nós como conhecimentos que vão agregar à nossa vida e ao nosso progresso moral e espiritual. E para iniciarmos, eu peço à nossa irmã que faça a prece inicial. Peço licença para tirar a máscara. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, irmão, agradecendo por esta oportunidade, a toda a egrégora de amigos abnegados que vêm em nosso encontro, que trazem as luzes, as bênçãos renovadoras, que fazem com que nós possamos nos sentir melhores. E nesta energia de amor, de paz, é que damos por iniciado o nosso trabalho da tarde de hoje. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus irmãos, falar de Anália Franco é muito bom. É assim, é muito gostoso, vamos dizer assim.
porque a gente percebe todo um esforço, toda uma trajetória que ela fez. E nós vamos perceber, como já nós vimos na introdução, que ela foi uma mulher à frente da sua época. Mas, antes de a gente tratar, eu quero ressaltar que nós devemos olhar não como a mulher, ou o homem, mas o ser humano, o ser encarnado, o ser de luz, porque nós somos seres espirituais, né? E reencarnamos, ora na condição de mulher, ora na condição de homens, porque a cada um é dada uma tarefa, e aquela tarefa dada, ela vai ser desempenhada da melhor forma, ou como mulher, ou como o homem. Então, que a gente possa perceber o ser humano, o ser de luz que ela foi, a mensagem que ela traz, toda a trajetória que ela fez, e com certeza ela veio realmente em missão, né? A desbravar o Brasil, né? Então, antes também de iniciar, quero apresentar as obras, além da internet, que eu pesquisei, tive esses 2 livros, esse de Anália Franco, que é O Anjo da Caridade, de Roque Jacinto, e este de Anália Franco, Educadora a Seu Tempo, de Eliane de Cristo e Samantha Lodge. São 2 pesquisas neste livro, né? Então foram as minhas fontes e a internet, a codificação, os livros de Francisco de Xavier, um livro que também traz a mensagem de onde foi tirada, que nós vamos ler ao final. E a Anália Franco, depois também ela veio e fez uma comunicação numa casa espírita, onde ela trouxe a sua cartilha do Evangelho, que também nós vamos ler ao final do trabalho. Mas assim, aí nós temos, né, a foto da Associação Feminina Beneficente Instrutiva, fundada por Anália Franco, Anália Emília Franco, né? Esse prédio foi tombado pelo patrimônio histórico na cidade de São Paulo, e hoje lá em São Paulo tem várias coisas com o nome de Anália Franco. Tem bairro, tem shopping, tem prédios, tem escolas, né? Fora que hoje tem centros espíritas, muito, né? E ela, por ser a precursora, na época, ela não, vamos dizer assim, não deu espaço à criação de centros, mas ela fazia parte, né? Por ser associação, precisar atender a muitas classes, as crianças, ela não, digamos, não negava, mas ela não precisava colocar como slogan, porque nós vamos perceber que toda a obra dela, toda a sua caminhada é permeada do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas para a gente iniciar, eu quero trazer um relato do nascimento de Anália, né? Os pais dela, eles moravam em Resende. A mãe dela se chamava Teresa Emília de Jesus. Quando ela casa-se com o seu Antônio Mariano, então ela tira o de Jesus e fica só Franco, né? Mas o nascimento de Anália Emília Franco aconteceu numa noite de plenilúnio, ou seja, de lua cheia, ou seja, a noite iluminada, né? Em 1º de fevereiro de 1853. Existe também anotações de que ela nasceu em 1856, porém foi encontrado o batistério dela, segundo Eduardo Monteiro, né, que também é um dos pesquisadores de Anália. Ele encontrou o batistério dela, e no batistério está datado de 1853, porque ela foi batizada em março. Então ela nasceu em fevereiro, foi batizada em março. Então está lá o nome, a data e os padrinhos, né? E ele
como diz, todo Maria de primeira viagem, nervoso, no parto, e tinha a parteira, Dona Rita, que estava atendendo a esposa. Mas ele, naquela agonia do entre e sai, numa dessas ela chama e pergunta a ele, você quer ajudar? Ele diz que sim. Então, ele é convidado para fazer algumas coisas. Então, ela pede a ele que vá colocar água no fogo, aquelas coisas, né, que a gente já sabe. E quando ele adentra o quarto, ele sente, então, ele sente um leve e agradável calafrio que a esposa também sente e passa a ver o que está acontecendo. Porque seu Antônio, ele tinha uma clarividência, ele só não trabalhava a questão da clarividência, mas ele tinha, então ele pode perceber o cortejo de espíritos que estavam adentrando a casa dele, o quarto praticamente específico, né? E ele percebeu a coloração azulínea, né? Então ele ficou encantado e admirado, e ela também percebe. Só que a Nália ainda não tinha nascido, mas eles, ao adentrarem o quarto, logo em seguida a Nália nasce, né? Então, em seguida, o pequeno cômodo encheu-se de luzes azulínea e ele entreviu, pela aguçada clarividência, um cortejo de espíritos celestiais que adentravam pela modesta residência, como vindo saudar a criança que estava prestes a nascer, como se ela fosse um anjo do céu, abençoada por Jesus. Então eles se emocionaram, ambos se emocionaram com aquela cena que ele estava vendo, mas eles não podiam dizer, só quem viu mesmo, né? A parteira ela não pôde perceber isso, então eles conversavam muito próximo um do outro. E aí, nessa energia maravilhosa, veio a luz desse nosso mundo, a nossa querida Anália Emília Franco. A emoção toma conta de todos e Antônio, envolvido por essa emoção, pondera com a esposa. Então, esse pondera quer dizer que ele cochicha com ela, né? Esse ponderar, ele já fala, se direcionando a ela, né? Com a esposa, que a filha seja uma criança muito especial, porque vindo realizar uma missão. Ele diz, não é possível para vir tantos espíritos para saudá-la. Então ele disse, não, aí tem alguma coisa, né? Então ele diz, diante desse grande no mundo de Deus. E ele torna a repetir isso para ela. E ele diz que a filha, ele sente que a filha nasceu sob o amparo de almas sublimadas que puderam vir no modesto quarto. E ela, a mãe, também diz, desde já a entrego às mãos de Jesus, né? Que já cada filho, além de ser um amorável rebento que fala do nosso coração, e antes de tudo, uma criação do Pai Celestial que assim nos convoca à tarefa de cuidar cada uma das suas criações divinas. Assim, cresce Anália Franco, no lar cercada de carinho e amor, e envolvendo os pais no puro e saudável carinho. Então a relação deles três era uma relação muito amorosa. Nós sabemos que depois não ficou somente em Anália, mas nasceu, ela teve um irmão, mais dois, um filho chamado Antônio e a menina chamada Ambrosina, né? Mas Anália, pelas continuação da leitura no livro, ela era uma menina, digamos assim, à frente da sua época, desde pequena. Ela sempre tinha palavras para consolar o pai e a mãe sobre qualquer situação que porventura estivessem passando. Então ela sempre trazia uma energia de força, de coragem. Ela sempre encorajava eles, né? Então, observe que ela já, desde pequena, desenvolve o gosto pela leitura. Então, ela sempre trouxe essa energia de vivacidade, né? Então, ela aguçava isso. E a gente percebe que os pais já tinham essa condição de conhecimento moral do que é cuidar de um filho, né? Então, nós sabemos que no Evangelho fala no capítulo 11, né, na questão da ingratidão dos filhos,
do laço de família, nós temos que, é dito que a cada pai e a cada mãe será perguntado o que fizeste da filha ou do filho que lhe foi confiado, não é? Então, por quê? Para que a gente possa cuidar. Mas se você não tem os filhos, então no caso aí, a Anália tinha os pais cuidavam dela e ela retribuía esse amor, né, que ela tanto recebeu. Mas ela gostava tanto de ler e ela tinha esse poema, ela escreve esse poema, né, Uma Saudade. Quantas vezes tão contente essa hora eu esperava, e sobre a ponte correndo o riacho atravessava, e ouvindo com alegria soar a Ave Maria. E logo após avistava pobres negros caminhando, vergados ao peso das messes, mas felizes e contentes, que tanto me comovia. Então ela já desde pequena, ela já demonstra o seu sentimento de amorosidade e de um olhar diferenciado que ela tinha para a época, porque ela olhava a vida deles e ela já se enternecia, né? Que eles ficavam felizes, mas e ela ficava contente de ver aquela emoção, e aquilo fazia com que o coração de Anália se alimentasse de esperança para o porvir do que ela iria desenvolver e realizar, né? Então a gente já percebe aí os traços da meiguice, da ternura e do olhar à frente da sua época, né? Então a gente traz aí os dados biográficos, né, de Anália Emília Franco, e quando casa se passa a Anália Emília Franco Bastos. 1º de fevereiro de 1853, os pais Antônio Mariano Franco Júnior, a mãe Teresa Emília de Jesus, que ela era, quando casa fica só o Franco, os irmãos Antônio Mariano Franco e Ambrosina Franco. O esposo, ela se casa muito tempo depois, que é o Francisco Antônio Bastos, e ela desencarna no dia 20 de janeiro de 1819, com 66 anos, vítima da gripe espanhola, e ela era ainda a presidente da Associação Federativa Beneficente, Feminina Beneficente Instrutiva, né? Bom, então a Anália Franco é uma mulher notável, à frente da sua época, né? Onde as mulheres que tinham nenhuma participação, né, na sociedade, principalmente no caso do Brasil, a maioria era o quê? Analfabetas, né? Sim, um detalhe, quando a Anália pequena, morando em Resende, ela, o trocado que ela conseguia, que ela tinha em mãos e o pai dava, ela corria para comprar livros. Ela só comprava livros. E o pai dela foi chamado a atenção pela sociedade na época, porque ele estava educando a filha muito mal, que ele deveria tomar tenência, porque ele estava incentivando ela à leitura, e isso não era bom, porque iria desencaminhá-la, porque ela teria que ser educada para o lar, né? Então, na casa deles, dentro de casa, eles falavam e conversavam de tudo. Eles não escondiam de Anália. Eles trabalhavam, conversavam fora, era aquela questão da convenção, porque a sociedade exigia. Mas dentro do lar, eles conversavam. Então, a Anália tinha abertura e ele deixava ela ir. Ela não ia escondido comprar o livro, ela ia com a permissão dos pais, né? Mas assim ele foi chamado a atenção. Então para a gente perceber como essa natureza, né? Essa criança que nasceu sob essas bênçãos de luzes, quem seriam aqueles espíritos que vieram? Né? Existe uma preocupação de não revelar, de não trazer isso, mas a Anália sempre desde pequena fazia as suas orações, as suas preces, e ela conversava com os espíritos.
O pai dela já tinha conhecimento espiritual, né? E o livro dos Espíritos é chegado até a Amália. Como chegou esse livro até ela, não é bem esclarecido esse percurso. Mas ela tem acesso ao livro dos Espíritos. E em qualquer situação que ela se encontrasse de desassossego, de aflição, ela não fazia nada sem a oração. Ela se recolhia, fazia as orações e aí em seguida ela tomava as decisões que tinham que ser tomadas. E a decisão dela era sempre segura e sempre certa. Então, ela foi, como se a mãe dizia, você não para. É como se assim, ela criava uma escola ou ela criava uma instituição. Quando você pensava que ela ali ia parar, não. Lá se vinha outra e outra e outra. E sem recurso, ela dizia, Deus proverá. Então ela tinha a força e a certeza de que as coisas iriam acontecer. Então, essa mulher não era uma mulher simplesmente fazendo a esmo. Ela traçou um caminho, ela tinha um caminho. Ora, se ela tinha um caminho certo, seguro, com certeza, ela tinha uma equipe espiritual ao seu lado. Ela não estava trabalhando à toa ao léu. Mas isso não poderia ser verbalizado, porque até então, à época, a doutrina espírita também não tinha tido toda a expansão, né? Então, as coisas iam acontecendo, mas a Amália sempre teve o contato com a espiritualidade, porém ela não poderia relatar na instituição, porque ela era uma instituição para todos. Então, ela não estabelecia que seria só para os espíritas, porque assim ela estaria limitando, não é? E também tinha muito preconceito na época. Então, esses preconceitos, ela sofreu muito por conta disso, não é? Então, ela era uma educadora brasileira espírita que lutou para dar oportunidade de educação, desenvolvimento e trabalho para todas as mulheres e crianças de todas as etnias e credos. E aí a gente vai agora para o Livro dos Espíritos. Na pergunta 619, aí a gente vai para essa pergunta e aí eu vou voltar o olhar que eu falei inicialmente. Vamos olhar o ser, o espírito. Deus deu a todos os homens, ou seja, a todos os espíritos encarnados, nós, não homem, mulher, o ser humano, não é? Meio de conhecer sua lei. A pergunta foi feita por Allan Kardec, né? Entendamos que esse homem aí está se tratando ao ser humano, não é? Então, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem, ou seja, as pessoas de bem, de bom coração, que já têm essa visão. E os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Ora, então precisa ser feita aquela tarefa. Aquela tarefa vem, quem vai desenvolver é designado pela espiritualidade, um ser ou homem, ou na figura de homem ou na figura de mulher. Vem, reencarna e realiza. É isso que está sendo dito aqui. É isso que foi dito para Allan Kardec, né? Essa figura, esse ser que está encarnado, precisa, mas por que não foi dado a todos? Mas todos têm no seu momento certo, na sua hora, na oportunidade, porque às vezes nós recebemos um presente, que é uma tarefa, é um presente, e a gente não sabe lidar com ela. E não sabendo lidar, o que é que a gente faz? A gente tem ouvido muito, né? Tem aí os livros que estão dando para nós exemplos de que muitos que têm esse presente nas mãos, às vezes não sabem dar o valor necessário, porque exige muita renúncia, muita dedicação, persistência, né? E nós vamos ver aí pelas fotos o biotipo de Amália, porque ela era uma mulher que pesquisava, estudava e ela pensava em todos os detalhes.
Os mínimos detalhes que vocês pensarem, imaginarem, ela pensava e ela executava. E ela pesquisava e ela realizava. Né? Então ela não criou escolas apenas para enfeite. Ela criou e se dedicou em todos os detalhes. Na coloração, no tamanho, no vestuário, na cadeira, no material, o que vai falar, o que vai dizer, o que vai ensinar para as crianças, o que os pais precisam saber para ajudar as crianças. Ela pensou em tudo isso. E ela foi criando etapas para tudo isso. Então, um ser que vem com uma tarefa dessa, precisa estar assessorado espiritualmente. É isso que a gente precisa entender. E aí nós temos também no Livro dos Espíritos, a pergunta 803, que diz: perante Deus são iguais todos os homens, mais uma vez, homens, mas entendamos pessoa, ser humano, espírito encarnado, né? Então, ele diz o quê? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. A gente tem um ditado que diz: o sol nasceu para todos, né? Não é porque você está fazendo o seu trabalho que eu não posso fazer o meu. Pode sim, senão você não tinha aí as concorrências, né? Uma farmácia que abre, outra que não pode abrir, pode, por que não? Né? A padaria que abre ali, a outra também pode abrir aqui. Então nasceu para todos. É isso que a gente precisa entender. Ó, o sol, luz para todos. O sol é luz. Olha aqui o sol iluminando. Né? Então vai iluminar para todos nós. Basta que a gente olhe e acolha essa energia da luz com amor, com carinho. Tudo, a diferença está em nós. Como é que eu vou olhar? Como é que eu vou sentir isso? Né? Então, ele diz: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem iguais. Né? Nós nascemos simples e ignorantes, não é isso? Foi desde o princípio, foi igual para todos nós. O que vai diferenciar é a trajetória, o livre arbítrio de cada um, é que vai diferenciando a caminhada. Né? Então, igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Veja se a Nádia não era regida por essa cartilha, minha gente. Se ela não teve conhecimento desse conteúdo, porque ela era uma mulher que ela não tinha distinção, criança era criança. Não tinha essa, se era do rico, se era do pobre, se era branco, se era negro, não. Ela acolhia a todos, ela abraçava a todos, ela amava a todos, sem distinção. Então, Deus a nenhum homem, ser humano, pessoas, concedeu superioridade natural, né? Nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos a seus olhos são iguais. Então, nós temos, se a gente pode debruçar na estrada da doutrina espírita, os grandes vultos do espiritismo, nós temos diversos. Foi falado aqui sobre Edir Bassanufo. Então, foi um ser também de muita luz, que trouxe uma caminhada, contribuição para a doutrina e um legado para Minas Gerais. Então, cada um vem no seu ponto desenvolver o que precisa na região para levar a pregar o Evangelho de Jesus, que ela fez isso em ações. Então, a figura de Anália Franco, com o seu óculos, né? E a foto maior é a foto da colônia, onde ela recebia as crianças, né? Então, mais adiante nós vamos ter essa foto mais ampliada para a gente poder analisar melhor. E aqui eu quero chamar a atenção para aquela lâmpada, o candeeiro. Alguém conhece o candeeiro? Né? Então todos nós conhecemos. Alguém já viu acender o candeeiro e colocar embaixo da mesa? Não, né? Então, quem acende o candeeiro se coloca acima, né? Para quê? Para iluminar, né? Então a Nádia foi chamada à luz,
Então, ela tinha esse conhecimento, o conhecimento dela era de luz. Então, ela buscou iluminar. E tinha ela tinha uma companhia espiritual, que era uma menina, uma criança, que essa criança cantava para ela. Candeeiro, candeeiro, alumia meu amor. Então, ela ficava cantando para ela. Isso também não é retratado muito nos livros. Aqui e acolá você encontra em pesquisas falando. Então ela ouvia sempre essa menininha cantar para ela. Então, ela era essa luz, e ela levou luz para todos. Aonde ela estava, ninguém ela deixou ficar analfabeto, sem conhecimento. Mas não era forma de trazer isso só para ela se promover. Ela não queria a promoção dela, e sim a emancipação daquele ser, a promoção daquele ser, em educar, em desenvolver, em mostrar o caminho do bem, em mostrar o caminho do amor para ele. Então, é preciso compreender a Nália no seu tempo, e ela adquire uma grandeza ímpar com uma contribuição luminosa. Por isso que ela tem essa representação dessa lâmpada, desse candeeiro, por onde ela passa. Tem um livrinho também que tem a imagem dela atrelada ao candeeiro. E aqui nós temos outra foto de Anália, mais uma vez a foto menor, a mesma foto. Mas a Anália, ela tinha ideias, as ideias dela eram o quê? De vanguarda, ou seja, à frente da época, né? Todos os projetos dela eram projetos do bem, envolvendo amor, envolvendo ações transformadoras. Que essas ações transformadoras nela encontrou ressonância e força. Por quê? Onde está a ressonância? Porque ela se identificou. A doutrina espírita, quando ela toma conhecimento, que ela se identifica com tudo isso e ela transforma em ações. Então é uma ação renovadora, e ela declara que na sua instituição era aberta a todas as religiões. Por quê? Porque ela pensava desse jeito, sem discriminação, né? Então, ela sofreu resistência? Sofreu, muita. Sofreu perseguições, né? E muita resistência, mas ela foi vencendo todas elas, né? Mas o que ela falava na escola, aonde ela professava as escolas? Ela falava da existência de Deus, da imortalidade da alma e o ensino da mais pura moral, né? Para despertar no coração das crianças a atividade espiritual, no sentido de quê? Do amor a Deus e ao próximo. Então, olha aí o Evangelho, olha aí o capítulo 11 do Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente for observar, ela transformou o Evangelho, transformou em ações e foi colocando através das suas atividades. Ela não media esforços, ela não tinha recursos. Dizia assim, não, ela era abastada. Não, ela não era. Mas todo o salário dela era comprometido. A perseguição que ela sofreu foi muita, inclusive na parte financeira. O que puderam tirar do salário dela, alegando isso ou aquilo, e era tirado, né? Ela teve um clero ferrenho contra ela, mas também em contrapartida, ela tinha espiritualidade, ela tinha muitos amigos espirituais, e ela teve a maçonaria presente, muito forte na vida dela também, abraçando a causa, né? Há nos escritos que Anália Franco era a única mulher que frequentava a maçonaria. Por aí nós tiramos, né? Que a maçonaria é fechada, né? Mas para ela frequentar, aí a gente diz, aí tem alguma coisa, mas além do que a gente possa compreender, né? Porque foi concedido esse direito a ela, né? Então a gente precisa compreender isso, né? Toda essa trajetória. Então, a Anália, ela compreendia a proposta de Kardec como
ela compreendia como um espiritismo aberto à convivência tolerante, né, entre as diferentes formas de ver o mundo. Então, ela não via na doutrina algo fechado, e pelo contrário, aberto, né? E aí, quem não podia o quê? E ela entendeu que ela não podia impor nenhuma ideia àquelas mulheres, nem às crianças, a quem ela desejava oferecer a oportunidade de se fazerem a si próprias e conquistarem sua autonomia intelectual, social e financeira. Nós vamos perceber que ela pensou em tudo quando ela criou aquela quantidade de instituições, não foi para se promover, mas foi pensando nas etapas. Adianta formar só a criança e o jovem, o adolescente. E quem seriam as professoras? Quem iria ela sozinha para dar conta de tanta criança? Ela não iria. Então tinha que formar quem? Tinha que formar professoras. Formando professoras, teria que fazer o quê? Escolas para elas trabalharem. E as mães que estavam desabrigadas? O que faziam? Vai ficar nas ruas? Então ela foi com isso, pensando, percebendo as situações que iam acontecendo e ela foi se antecipando a isso. Mas ela, como ser muito estudiosa, ela passeou por onde? Quem foram os teóricos que ela passeou? Ela toma conhecimento de todo esse conteúdo. Pestalozzi, Comenius, Froebel, Montessori, Rousseau, John Dewey, Marie Carpentier. Então, todas essas pessoas trouxeram a contribuição voltadas para a educação. Quem não sabe hoje que Montessori, ela foi aquela educadora que se preocupou com a criança, que tudo tinha que estar ao alcance da criança. A mesa, a pia para lavar as mãos. Não era aquela coisa de adulto, né? Rousseau, foi o que o Rousseau trouxe, contribuição, de enxergar a criança como criança. Porque na época, até então, a criança, na época de Rousseau, as crianças eram tratadas como mini adultos. O vestuário da criança era igual ao do adulto. O vestuário da criança não era diferenciado. Então, a partir de Rousseau, começou a se perceber essa diferença e começou a trazer o vestuário da criança próprio para ela e não um adulto mirim. Então, Rousseau, ele fazia tudo que uma escola fazia, só que era o contrato, que ele tratava com os pais, porque ele dava aula em casa. Então, todo esse conteúdo está registrado. Pestalozzi, com seu amor, trazendo o olhar de quê? Do sentir, do fazer, o contato da higiene. Tudo isso a Anália teve toda essa experiência. Então, a aula dela, eu não trouxe, eu fiz uma anotação. A aula dela era dividida em etapas. Ela tinha um primeiro horário de cantar os hinos, que ela também escreveu o hino a Deus, o hino a Jesus, o hino a Ana Nery. Então, cantava, tinha depois o horário de observar a higiene, cabelo, as unhas, se estavam bem cortados, se estavam tomando banho. Então, tinha aula de higiene, tinha a parte moral, para depois vir os outros ensinamentos. Então, tudo isso que ela se preocupou, ela teve ou não teve uma base? Né? Nós sabemos que o nosso querido Allan Kardec também teve essa mesma base de Comenius e de Pestalozzi. Então a gente pode observar que a conduta dela não era aleatória, não era assim, eu vou ver, não. Ela já tinha as normas como se estivesse assim dentro dela, todo o direcionamento, né? Então, aos 16 anos que ela se forma, né? E quando ela fica sabendo da lei do ventre livre,
que é que acontece? Ela abraça essa causa, porque as crianças daquela época, os pais continuavam escravos, mas os filhos não. Então eles eram, na época não existia a palavra abandonadas, não existia essa palavra, não falavam, né? Falavam excluído e exposto à roda. Então a Santa Casa de Misericórdia teve esse olhar de acolher essas crianças e também as crianças que completavam 8 anos, né, também não podiam mais permanecer nas fazendas, então eram jogadas literalmente na rua, sozinhas. Os seus pais eram escravos, não podiam. Avaliem a dor da mãe desses pais serem contidos e vendo seus filhos sendo jogados à rua, à mercê. Quem não acolhesse? Então, essa situação, por que sentiu assim? Então, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Para despertar em nós outros o sentimento de acolher, o sentimento de cuidar, o sentimento de amparar, para nos incentivar a olhar para o outro com carinho, com amor e com compaixão. Então foi isso que a Anália fez. Ela abraçou essa causa, ela viu aí a oportunidade de colocar em prática tudo que ela já sabia da doutrina, né? E todo o conteúdo que ela estava, porque a mãe dela era professora, ela teve essa escola, esse berço, e ela acompanhava a mãe, né? nas tarefas, na escola, ela auxiliava. Então, tudo isso ela viveu, ela foi sentindo. E está no livro de Anália Franco, esse de Roque de Jacinto, a ternura com que a mãe via a dedicação dela. Então, cada vez que a Anália se dirigia a uma criança, ela observava com desvelo a atenção que a filha dava. Então, isso tudo foi fazendo com que ela se transformasse nessa educadora que ela se tornou. Então, ela se mobiliza o seu talento. Então, ela também gostava de escrever, né? Então, ela se dirige, nessa época, redige cartas às esposas dos fazendeiros para acolher essas crianças e socorrer esses necessitados, né? Aí, um exemplo da roda, né? Como acho que alguns já sabem, a gente vê nos livros, nos filmes, né, da época, né? E é como foi dito, o Socorro falou que aqui teve, né? Então nós sabemos que a gente tem que olhar o grande papel da Santa Casa de Misericórdia nesse momento, porque tinha um local de acolher e tinha para quem encaminhar, famílias que eram encaminhadas, né? Então, a Anália, ela obteve ajuda de uma fazendeira cedendo uma casa para instalar a escola primária, né? Nessa primeira casa maternal, ela passou a receber as crianças e ela não tinha distinção. Só que foi o que aconteceu. A dona da fazenda, né, que cedeu a casa, não gostou da conduta dela, porque a condição, ela cedeu a casa numa condição. Você não pode misturar as crianças. Você tem que separar as brancas das negras, o rico e do pobre. E ela não fez nada disso. Ela tratava tudo por igual. Isso chegou aos ouvidos dela. Porque não era somente, ela não acolhia só os, digamos assim, os rejeitados e os enjeitados. Era todos. Então tinha as filhas dos fazendeiros, tinha os pastores dos ricos, vamos dizer assim, da época. E eles não queriam. Mas todos eram crianças. As crianças se davam bem. Os pais é que não. Então, ela foi expulsa da fazenda. Literalmente. A dona da fazenda convoca o marido, que era um coronel, e ele faz uma milícia e coloca ela literalmente para fora. Como diz o outro, rua. E aí ela não vai brigar, nem foi enfrentar, ela simplesmente retira as crianças e vai e faz o quê? Ela aluga uma casa
e ela assume com seus honorários o aluguel desta casa. Porém, ela sai para as ruas com as crianças e ela coloca um aviso num jornal local da região que existia um abrigo para as crianças desamparadas que ficava mais perto da escola pública. A casa que ela alugou era perto da escola. Então ela faz esse trabalho, né? E as crianças, como não tinham recurso, ela pega todos eles e vai para a rua. E vai bater de porta em porta para pedir o alimento. E aí ela ficou chamando eles de meus alunos sem mães. Então ela fez isso. Então pense na repercussão escandalosa, vamos dizer assim, que foi para a época essa ação dela, com aquelas crianças pelas ruas. Então isso foi um escândalo, né? Mas ela se intimidou por isso? Em momento algum. Quando o pai falava ou a mãe chamava a atenção, ela sempre tinha uma palavra amenizar a preocupação do pai e da mãe. Ela sempre teve esse comportamento, desde pequena. Então, com isso, ela foi se desenvolvendo e ela foi pensando nas atividades, foi realizando. Então, ela publicou numerosos folhetos e opúsculos referentes aos cursos ministrados em suas escolas e tratados sobre a infância, nos quais as professoras encontravam meios de desenvolver as faculdades afetivas e morais das crianças como parte do processo pedagógico. Ela escrevia todo o relatório, todo o material que as professoras tinham que dar na sala de aula, todo o programa, a tarefa da classe e a tarefa de casa, porque ela se preocupava com a linguagem. Ela dizia, vocês não podem usar exemplos fora do contexto deles. Tem que usar palavras, exemplo, do contexto que eles vivem, né? Se o pai trabalha na padaria, se trabalha na marcenaria, é carpinteiro, então use exemplos. E ela pensava sempre nesse fator psicológico também, né? A produção, assim, aí ela, no seu opúsculo, o novo manual educativo, era dividido em 3 partes: a infância, a adolescência e a juventude. Então, olha o olhar, né, nas etapas. Publicou também a Voz Maternal, era uma revista mensal, né, impressa em oficinas próprias, porque ela desenvolve nos projetos a tipografia, né. A sua produção literária compreendeu ainda 3 romances, A Égide Materna, A Filha do Artista e A Filha Adotiva, além de numerosas peças teatrais, diálogos e várias poesias, destacando-se o Hino a Deus, o Hino a Ana Nery, Minha Terra, Hino a Jesus e outros. Ana Nery, ela conheceu Ana Nery, então ela se admirava, tanto sim que ela introduz um dos cursos que ela coloca na colônia regeneradora para as mulheres, é a enfermagem, né? Além de outros. Então aqui nós temos um breve cronograma, vamos dizer assim, cronológico. Em 1861, ela muda-se para São Paulo com os pais. Em 68, auxilia a mãe no colégio, em Guaratinguetá, Jacareí, 2 Córregos. Em 69, ela se diploma em professora. Em 71, é quando surge a lei do ventre livre, toda aquela ação que ela começa a fazer. Em 1872, ela cria a casa maternal, né? Tudo pensado para as crianças, né? Aí no dia 13 de maio de 88, a Lei Áurea, né? Ela, em 98, o que é que ela faz? Ela cria a revista Álbum das Meninas. Por que ela criou essa revista? Porque ela percebeu que as mulheres, ela precisava de aliada. Ela sozinha, mandorinha sozinha não faz verão. Então o que é que ela fazia? Ela ia em busca. Então ela ia conquistar as mulheres, as donas, as senhoras, porque as mulheres naquela época não trabalhavam, era prenda do lar. Então, para elas dividir o seu tempo, elas poderiam, um momento da tarde ou da manhã, dedicar em prol dessa caridade. E ela consegue formar um grupo de 20 senhoras, e essas 20 senhoras ela conquista. Agora,
um espaço. Como é que ela conquista essas senhoras? Sabe as reuniões da presenciais, Eu disse a vocês, elas viram que ela nasceu cercada de espíritos. Eu disse que ela deve ter uma equipe espiritual. E com certeza, quando ela estava no aperreio, ela se direcionava a quem? A Agostinho. A quem ela chamava ele de Agostinho? Agostinho vinha e dizia: vamos trabalhar, minha irmã, para dormir. Ela ia dormir, o corpo, descansar, mas eles iam trabalhar. O que é que eles iam fazer? Ele disse: vamos trabalhar o campo das suas amigas. Então ela ia visitar todas as amigas que ao dormir se desprendiam do corpo, e ela ia reunir essas irmãs para trabalhar, para quando elas acordassem, despertassem, o seu amor aflorar, a compreensão da proposta. E assim foi. Então ela realizou esse trabalho espiritual também, não somente o lado do encarnado. Então, através da espiritualidade, Santo Agostinho e Dr. Bezerra de Menezes acompanhava a Anália sempre. A equipe espiritual estava sempre ao seu lado. Se a gente observar a quantidade de material que ela fez, gente, nunca podemos perceber, nem pensar ela estava sozinha, em momento algum, sempre acompanhada, né? Então, ela cria essa revista, Algo das Meninas, porque ela queria estimular a leitura às mulheres. Então, ela faz o artigo As Mães e as Educadoras. Então, ela começa a escrever. Então, ela vai colocando aquelas ideias dela no papel para diversificar, né? Então, e também ela faz outro artigo, As Minhas Patrícias. As patrícias eram as senhoras. Então, ela também escrevia para elas. Então, para as senhoras, com a intenção de quê? De despertar o acolhimento e amparo para as crianças. E as outras mulheres, o estímulo pela leitura, para que elas pudessem se desenvolver. Então, a Anália cria escolas de alfabetização de adultos para a noite, para dia, e todos os horários ela criou para possibilitar que cada uma pudesse chegar a ter a oportunidade no seu momento. Então, em 1901 é quando ela funda o Liceu, aquela foto inicial, né? É a FBI, ou seja, a Associação Feminina Beneficente Instrutiva. Então ela coloca, observe, o nome Associação, né, Feminina Beneficente, porque ela é voltada mais para as mulheres. E todas as outras ações são derivadas da associação, as creches, os asilos, as escolas. Então a associação abarcava e todas as outras eram direcionadas, né? Mas isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Então, mas o que é que ela prezava? Que ela dizia que através da educação é levar o homem, né, o ser, com o ensino moral e religioso, o ensino obrigatório. Ela colocava também que era o fundamental que nós conhecemos hoje, o médio, né, e o profissionalizante. Então ela não pensava só na questão moral, ela pensava também no trabalho, porque ela entendia que teria que formar o cidadão de bem, mas que ele também tivesse o seu ganha-pão, para não ficar dependendo de alguém trazer o seu pão. Então ela promovia para que ele pudesse trabalhar, não ficar esperando que alguém sempre lhe desse. Era essa a preocupação dela. Então, em 1902 a 1903, ela criou o liceu, ou seja, para formar professoras, criando escola sem professor, como é que fica? Então ela cria essa escola, o liceu, em São Paulo e depois em Santos, cria o asilo creche, que amparava as viúvas, as mães desamparadas com os filhos e os órfãos. Né? Os órfãos, as mães com os filhos e as viúvas. Como é que fazia? Para onde ia? Naquela época não tinha. Então, ela monta a oficina de tipografia, onde ela passa a imprimir todo o material. Oficina de costura, de flores artificiais, de chapéu, de música, de escrituração, manufaturadas e outros.
né? Então ela foi, tudo que ela podia pensar, ela foi colocando ao alcance deles. Então, ela tinha essa frase, ela dizia assim: nosso fim é procurar cada vez mais diminuir em nosso meio a necessidade de esmola. Olha o que ela pensava. Diminuir a necessidade de esmola. Para quê? Pelo desenvolvimento de que? Da educação e do trabalho, de que provém o bem-estar e a moralidade das classes pobres. Então ela queria que eles fossem tratados igualmente. Então, mas ela percebia que só através da educação eles iam conseguir se elevar. Então é daí o empenho, o esforço dela, né? Ela fundou a revista A Voz Maternal e escreveu no dia 10 de dezembro de 1903, ela descreve o seguinte: Deus é, pois, o Pai de misericórdia e o Deus de consolação. Olha, o Pai de misericórdia e Deus é o Pai de consolação, que permite, por vezes, que o sofrimento nos atinja. Deus permite que o sofrimento atinja. Para quê? Ele diz, para que a misericórdia, ele permite, por vezes, que o sofrimento nos atinja e a sua misericórdia, com a misericórdia de Deus, né? Sempre vem a nós, como? Através da bondade e da confiança, né? E se nós confiarmos na sua bondade, ficaremos isentos de toda inquietação. Por que vamos ficar isentos da inquietação que estamos no sofrimento? Porque vamos ter a certeza de que iremos ter a solução, iremos ter o acolhimento. E isso ela tinha, mas ela procurava fazer por onde? Não ficar de braços cruzados. Aí o que ela disse: mas para isso, para que você tenha essa misericórdia, o que você precisa fazer? Aí ela dá 4 etapas. Ela diz: primeiro, suportar os defeitos dos outros. Por acaso, abraçar aquelas crianças todas, acolher, era beleza? Era só um mar de rosas? Não. Nós sabemos que criança é inquieta, criança tem, cada um tem um gênio, né? Como é que é acomodar todas elas? Então ela diz: suportar os defeitos dos outros, ajudar nas suas necessidades, né? Consolar nas suas penas aquelas crianças que já nasciam com defeitos, deficiências, né? Como é que faz? De ter um consolo e edificar o outro pelo exemplo, ou seja, levantar. Então ela ajudava e erguia para quê? Para que ele também fizesse o mesmo com o próximo, para que ele não fosse do seu sofrimento se criar uma pessoa vingativa com ódio no coração. Então ela buscava mostrar a ele que, apesar de ele estar no sofrimento, mas ele tinha o dever e a obrigação de acolher o outro. Então, para isso ela se revestia desse amor. Eita, meu Deus, é tanta coisa. Aí a foto dela com as professoras no liceu, né? Aqui eu vou passar rápido, porque a gente também já foi falar. Sim, aí são as escolas. Ela cria, no momento que ela estava sem recurso, e no momento de oração, ela pede a Bezerra de Menezes o que fazer. E aí ele vem e intui a ela criar o bazar. Daí surgiu o bazar nas casas espíritas, né? Muitas casas têm o nome do bazar, Amália Franco, poder vir a ela. Então, toda aquela produção que ela tinha que era feito de chapéu, de tudo, foi colocado para vender numa forma de trazer o suprimento, né? Então ela criou curso de enfermagem, ela montou curso de assistência médica, teatro. Ela formou a banda em 1910 e foi no período onde estava tendo muitas doenças, e ela percebeu que as crianças estavam tristes. Então, o que ela fez? Formou um grupo de musical e saiu para levar consolo e luz nos corações. Então, ela percebeu que muita alegria se tornou em torno disso. Estímulo, né?
No caso, foi em 1908, só um adendo. Não sei se já ouviram falar de Thomas Novelino e Cora Novelino. Eles ficaram órfãos. A mãe e o pai morreram. Então a mãe, no leito de morte, chama a Anália e entrega os filhos todos para ela e pede que ela cuide dos filhos dela. Thomas Novelino vive com a Anália no orfanato um período de 4 anos. É quando a Anália conhece Eurípides Barçanufo e Eurípides Barçanufo conhece Thomas Novelino e Cora Novelino. E aí ele tira eles do orfanato e passa a ser o tutor deles, né? A Anália também, muitas crianças que viviam lá com ela eram, vamos dizer, tinham padrinhos. Ela recebia os recados, as crianças encaminhadas, mas já tinha junto uma carta dizendo que eles eram o padrinho daquelas crianças. Então, eram apadrinhadas, então eles pagavam. Porque no estatuto tinha as regras, incluindo que tinha uma taxa para ser paga, mas há registro de que essas taxas não eram pagas e ela nunca rejeitou nenhuma criança por conta disso, porque era só pro forma, como fazia parte do estatuto. Tinha que ter a regra, tinha que ter o artigo, né? Tinha que ter lá a publicação, mas ela não cobrava. Então, aí a foto mais uma vez ela só separava menino de um lado, meninas do outro, mas não tinha discriminação de cor, né? Então, em 1914, ela cria uma liga educativa, Maria de Nazaré, funda mais escolas beneficentes e ela se espalha por todo São Paulo. Em 1918 vem a gripe espanhola e ela resolve, não tinha recurso para o médico que foi, ela cuidou de todas, apenas 5 que desencarnaram, de todas as crianças e mulheres afetadas, só apenas 5. Ela cuidou de todas com quê? Com passes e água fluidificada. E na literatura, e o chazinho. A espiritualidade amparou a todas. Pôde fazer o que foi possível para resgatar. Mas, com isso, o que é que acontece? Ela não dormia, né? Com todo esse trabalho, com todo esse desenvolvimento, né, que ela tinha que fazer, ainda estava encarnada, com todo o amparo. Então, isso a Anália se enfraqueceu e, em 1919, ela contrai a gripe e ela não resiste e ela desencarna. E no momento que ela está desencarnando, ela chama o esposo e ela diz assim: Francisco, essa música que vocês estão ensaiando com a criança é muito lindo. Aí ele diz: mas não tem ensaio nenhum. Ela fez: não, mas é uma música muito linda que eu estou ouvindo. Ele disse: não, mas não tem nenhum ensaio. Aí ela disse: é uma pena que você não possa ouvir a beleza da melodia que eu estou ouvindo. E em seguida ela desencarna. Então ela já estava sendo amparada, esperada pelas vozes angelicais que estavam do outro lado, que ela passou a ouvir. Então, a sua energia de dinamismo aliava um espírito grandemente compreensivo e meigo, paciente, carinhosa, humilde, respeitosa, humana, solidária, fraterna, assim era Anália Emília Franco Bastos, né? Defensora da liberdade de pensamento e na causa da criança desvalida, né? Da criança desvalida e da mulher. O alicerce da sua obra educacional e social, pois acreditava ser o caminho mais seguro à educação do povo. Tinha segurança em seus atos e convicção suficiente de que a mudança da sociedade brasileira só viria com muito trabalho. Por isso ela agiu. Então ela foi uma mulher de ação. Quando você pensava, ela já estava fazendo. Quando surgia uma dificuldade, pensava que iam parar, que ela agora ela se acabou ali. Não, ela ressurgia com outras. Então ela pensou em todos os segmentos e ela buscou dar o andamento. Minha gente, falar de Anália Franco é um recorte muito
eu fiz aqui um recorte, mas muitas coisas ficaram, né? Ela conheceu o esposo, ele já era espírita, ele era o presidente de um centro espírita. Quem apresentou ele foi o pai dela, onde, vendo todo o trabalho que ela tinha, ela disse: minha filha, procure alguém que possa lhe ajudar. É quando ele pensa no guarda-livros, que era a função dele, e convida ele para ir trabalhar com a Amália, e lá eles se conhecem e o casamento acontece tempo depois. Então, muitas coisas, gente. Nesse livro tem todo o estatuto, todas as regras, eu separei, mas infelizmente. E eu trouxe aqui uma cartilha do Evangelho, que eu gostaria de pedir à nossa amiga para fazer uma leitura. A cartilha do Evangelho. Estou segura de que a libertação da criança e do jovem se dá através da educação. A formação do caráter passa pela aquisição de princípios que enobrecem o coração dos educandos. O modelo clássico de educação formal já deu mostras suficientes de que não atende às necessidades do ser integral. Jesus e os princípios do Evangelho, que versam sobre a fraternidade entre os homens, é disciplina tão importante quanto as fórmulas matemáticas que auxiliam o progresso tecnológico da humanidade. O crescimento vertiginoso das potencialidades do intelecto tem erigido muros enormes entre o homem ético-moral e o homem supostamente intelectualizado. Na vida humana, os chips nunca substituirão as cores. Os abraços nunca serão substituídos pelos aparelhos de comunicação. Na vida da criança e do jovem, a educação integral é o alimento que formará o homem de bem do amanhã. Os pequeninos necessitam da educação libertadora, aquela que é euforia, que dá asas para o aprendente voar pelo céu do seu futuro. De nada vale à humanidade a formação de jovens e crianças que não saibam admirar o céu estrelado, que não consigam se surpreender com as manifestações de Deus na natureza. Hoje, saem das escolas modernas multidões de indiferentes. A dor humana está no mundo para que todos possamos desenvolver nosso senso de humanidade e fraternidade. Sempre existirá espaço para o progresso. Mas ao lado de todos os avanços tecnológicos, o coração necessita de Deus como base para a vida. Os grandes flagelos morais se acumulam porque a educação da alma está posta de lado, em detrimento do progresso imediatista. Por mais que o homem tecnológico se acredite superior, ele carregará em si as dores da alma, necessitando de respostas e consolo. No porvir, Jesus e seu Evangelho serão disciplinas permanentes nas escolas, não como práticas religiosas, mas como ensino comum para a vida de todas as criaturas humanas. Na humanidade virtuosa do porvir, a única religião será o amor. A teologia do futuro será a educação com Deus. Os educandos terão o conceito de preservação do mundo e do amor ao próximo, íncitos na própria alma. Para que o jovem possa olhar para o futuro, ele necessita aprender a olhar para o lado, para os que fazem parte do seu contexto de vida, para lhe ensinar que não existe caminho para o progresso quando se caminha sozinho. Ninguém é uma ilha de felicidade e sucesso permanente. Iludem-se aqueles que se esmeram no acúmulo de conhecimentos materialistas, esquecendo-se da própria origem espiritual. Viajam sem destino, não sabem para onde vão. Por isso, educação com o Evangelho são propostas libertadoras. Vivemos tempos em que a escravidão hedonista ganha cada vez mais espaço, mas Jesus está no mundo como Consolador prometido, para libertar os que estão aguilhoados pelas correntes do prazer. O Cristo Educador necessita sentar nos bancos escolares, para que sua matemática divina some mais amor entre os homens, divida mais fraternidade, multiplique mais caridade e subtraia a dor dos corações humanos. Nossa alfabetização espiritual tem no Evangelho a cartilha de redenção. Amália Franco. Essa foi uma mensagem mediúnica através do médium Adeilson Salles.
Aí, como vamos encerrar já praticamente, né? Deixo aí a frase que ela mais gostava. Então, nós tivemos uma palestra maravilhosa, né? Muitos ensinamentos nos foi dado através da palestra Anália Franco. E queremos reforçar com vocês que, além das palestras presenciais, nós estamos tendo estudo após a palestra e a aplicação do passe. Agora, em seguida, quando terminarmos com a prece final, nós vamos ter a aplicação do passe. Quando terminar a aplicação do passe, a gente volta com o estudo, uma semana do Evangelho, outra com o Livro dos Espíritos. Ok? E foi distribuído para vocês a prece a Maria Santíssima, feita por Anália Franco e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Foi entregue para vocês, então vamos acompanhar essa prece, né? Que começa assim: Mãe Santíssima, Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa que recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro. Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Ajuda-nos a buscar na construção do bem, para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhor, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra. Conduza-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós aníveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Então, agradecemos a nossa irmã que trouxe essa palestra maravilhosa. Eu acho que cada um leva um pouquinho dos ensinamentos, né, de Anália Franco durante toda a sua vida, trazidos pela irmã Irã, né? Agradecemos imensamente, né, esse trabalho maravilhoso e Eu que agradeço. levando o nosso abraço e gratidão ao Centro Fonte de Luz. Temos também aqui o seu esposo E temos também o Espírita Raio de Sol aqui em Guaraci. Que estamos também trabalhando lá. Pois é, isso é um trabalho que vai ajudando um ao outro, não é? Então, sejam sempre bem-vindos à nossa casa. E gratidão sempre. A gratidão também é nossa. Essa casa para nós também é de amor,
E nos traz esse carinho, com certeza.